Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, depois dessa pausa merecida, desse merecido descanso aí, né, para todos nós. Retomamos as nossas atividades hoje, dia 31 de agosto de 2020, segunda-feira, e para nossa rotina, eu vou estar deixando as páginas aqui posteriormente. A gente vai ter as páginas da apostila Aprender Sempre, de língua portuguesa, página 8 e 9. A gente vai estar falando de novo, né, aí retomando o assunto Emília, né, a vida de Emília, ok? Essa história é de Acioli Socorro. Emília, uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó, Rio de Janeiro. Casa da Palavra 2014, ok? Depois a gente vai estar na página 9 fazendo a interpretação deste texto, mas também fazendo alguns comparativos com os textos anteriores que a gente já estudou, ok? Para matemática, a gente vai estar na página 52 do EMAI, atividade 8.5, falando um pouquinho, terminando, né, a sequência das medidas de comprimento. Vamos lá para a leitura? Quem quiser acompanhar, está na apostila. A vida de Emília. Lúcia foi convidada para um baile no fundo do Ribeirão, que na verdade era o Reino das Águas Claras. No meio do passeio, Emília desapareceu. O baile começou e Lúcia ainda não tinha notícias da boneca, até que o mordomo do reino reapareceu muito afobado e disse que Emília fora assaltada por algum bandido que estava na Gruta dos Tesouros, estendida no chão, como morta. Narizinho imediatamente deixou o baile e foi ver Emília, que estava toda arranhada e com os olhos arrancados. Dr. Caramujo, o médico do Reino das Águas Claras, foi convocado pelo príncipe para curar a mudez de Emília. Só assim poderiam descobrir quem fora o responsável pelo crime cometido. No dia seguinte, Narizinho procurou o médico e, a muito custo, conseguiu resolver o problema. Dr. Caramujo tinha um estoque de pílulas falantes, que serviam para fazer Emília falar, mas seu estoque havia sido saqueado. Ele pensou em matar um papagaio para extrair sua falinha, mas Lúcia foi contra, até que Dr. Caramujo descobriu que todas suas pílulas estavam na barriga de um sapo. Agora sim poderia curar Emília. Veio a boneca. Doutor escolheu uma pílula falante e pôs na boca. Engula de uma vez, disse Narizinho, ensinando Emília como se engole uma pílula. E não faça careta, que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula muito bem engolida. Começou a falar no mesmo instante. A Emília falou mais do que uma hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Não é preciso, explicou o grande médico, que ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega. Agora vamos às nossas questões aqui, né, de língua portuguesa, do Aprender Sempre. Relacione o trecho lido acima e as canções. Lembra que eu falei que a gente vai ter que dar uma olhadinha nas que a gente já estudou? E as canções lidas nas atividades anteriores e responda. O que você aprendeu na vida de Emília? Lendo um trecho da biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Então, essa é uma pergunta de resposta pessoal, né? Você vê aqui o que você aprendeu sobre a vida de Emília. Como o trecho da biografia explica como Emília começou a falar. Então, aqui nessa biografia, como é que Emília começa a falar? A semelhança entre as duas canções ouvidas e discutida anteriormente, quais? Aqui ela tem uma maneira que ela começa a falar. Nas canções, era dessa mesma maneira? Era igual? Era diferente? Aí vocês vão estar colocando aqui. Leia atentamente as 3 falas das personagens da obra Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, e relacione-os com a biografia escrita por Socorro Acioli. Quem será que está falando? Vou deixar lá no grupo para vocês o PDF, tá? Da história da obra Reinações de Narizinho para vocês estarem lendo. Leia atentamente as 3 falas da personagem da obra Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato e relacione com a biografia escrita por Socorro Acioli. Quem será que está falando? Prefiro que Emília fique muda toda a vida a sacrificar uma pobre ave que não tem culpa nenhuma. Lembra que a gente falou que
O doutor queria matar uma ave? Quem será que foi contra? Foi saindo com ela debaixo do cobertor e eu vi e pulei para cima dela. Mas a coroca me unhou a cara e me bateu com a casca na cabeça, com tanta força que dormi. Só acordei quando o doutor Cara de Coruja. Ajudaram vocês a descobrir? Quem foi que falou isso? Não é pedra, não. É uma das minhas queridas pílulas. Mas como teria ela ido parar na barriga deste sapo? Quem falou isso? Coloquem aqui na frente. E por último, por hoje, né? Como vocês descobriram qual personagem está falando? Então aqui, como que vocês descobriram qual personagem está falando? Quais características, expressões que esse personagem usa que você... Ah, era tal pessoa que falou isso. Aí faça aqui também uma resposta pessoal, né? Quais expressões ajudaram vocês a descobrir? Ok? De língua portuguesa, só isso, tá? Façam a leitura do livrinho que eu vou deixar aí para vocês. Renações de narizinho. Para a matemática, a gente vai agora para o EMAI, página 52, 8.5. Viram a página, então vamos lá. Para a Feira de Ciências, o grupo de Elaine vai apresentar uma pesquisa com informações sobre o plantio de árvores frutíferas. Então, aqui tem uma tabela, foi construída já uma tabela de árvores frutíferas, né? Então, tá falando da fruta, caju, goiaba, laranja, limão, maçã, pera e pêssego. A altura da muda. O que é muda? Muda é quando você pega a plantinha bem pequenininha, né? Você vai plantar para que ela cresça. Isso a gente chama de muda, né? A vovó, a mamãe aí deve saber melhor. Quando quer muda da planta, é um pedacinho da planta, planta boa, planta pequenininha, né? Que aí vai formar e crescer uma planta maior, né? A planta em si, a árvore. Aqui a gente tá falando de árvores, então a gente pega ela, não sei se vocês já viram, bem pequenininha. Eu vou deixar a foto aqui de uma muda. O que é uma muda? Depois ela se torna uma árvore grandona. Então, a muda do caju tem 20 centímetros. O tempo para até ela crescer e virar uma árvore e dar frutos são de 3 anos. E a altura, quando ela se torna uma árvore, é de 7 metros. Então, a gente está falando aqui de 20 centímetros, bem pequenininho, né? Menor que, para a gente fazer uma comparação, é menor que uma régua. A régua tem 30 centímetros, ela tem 10 centímetros menor que uma régua. E depois ela fica bem grande, que ela fica de 7 a 10 metros. Para a gente entender isso, tem que saber, né, que cada metro tem 100 centímetros. Então, 100 centímetros é igual a 1 metro, ok? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a professora tem 168 centímetros, que é a minha altura, ou 1 metro, porque 1 equivale a 100. Então, ou 1 metro, 168 centímetros, ou 1 metro e 68 centímetros. Deu para entender? Então, para vocês entenderem, a árvore era menorzinha que uma régua. Agora ela tem aqui, a gente pode colocar que ela tem uma altura muito maior, que aí vai de 700, de 20, né, centímetros que passa, a 1000 centímetros. O celular estava caindo aqui, dei uma pausinha. Então é isso, ela vai de 700 centímetros a 1000 centímetros, ou 7 a 10 metros, porque a gente lembra lá que cada metro tem 100 centímetros, ok? Aí a gente vai observar essa tabela aqui e responder as questões abaixo. Qual dessas árvores frutíferas leva mais tempo para dar fruto? Então, a gente vai procurar na tabela, né? Lá onde está falando sobre tempo do fruto, tempo para frutificar. Qual que leva mais tempo para dar fruto? Quais informações estão registradas na coluna altura da muda? Que informação eu tenho aqui na altura da muda? Como é que tá essa informação, né? Quais informações podem ser obtidas na coluna altura da árvore? O que eu tenho ali na coluna altura da árvore? Não me responda a altura da árvore, né? Lógico que a gente tem a altura da árvore.
Mas como essa altura está representada? Seria a melhor pergunta, né? Como a altura da muda está representada e como a altura da árvore está representada aqui nessa coluna. 7 a 10, o quê? Né? 3 a 5, o quê? Falando aqui na altura da árvore. Da muda, a mesma coisa, tá? De que forma está representada? Com base nas informações da tabela, qual das árvores deve atingir a maior altura? E de quanto tempo será essa altura? Então, qual a árvore aqui, pela tabela, vai ficar mais alta, maior altura? E quanto tempo vai levar para ela ficar desta determinada altura? Deu para entender? Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a gente no WhatsApp, tá? Ou eu, ou as professoras respectivas de vocês aí, para a gente estar tirando. Beijo, até amanhã.